Fala primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, provavelmente vocês já viram aqui no nosso canal que a gente postou a videoaula a respeito do capítulo 3, que é o capítulo a respeito de fundamentos de cinemática. A gente já viu lá velocidade, o que é ΔS, o que é ΔT, o que é uma velocidade média, o que é velocidade instantânea, vimos o que é aceleração, movimento progressivo, movimento retrógrado, movimento acelerado e movimento retardado. A gente já viu tudo isso, né? Então eu espero que antes de você vir para essa aula aqui, onde o grande objetivo vai ser fazer exercícios, você já tenha visto essa aula, tenha assimilado bem o que está lá, tá? Visto se você sabe fazer alguns exercícios desse livro. Bom, caso não tenha conseguido, ou você talvez queira aprofundar um pouco o teu conhecimento, vamos fazer 4 exercícios aqui. O primeiro deles está na página 61, é o exercício de número 13, é um exercício da Unicamp, lá de São Paulo, e é bem recente, ele é do ano 2017. Só uma coisa, antes de a gente começar a ver os exercícios aqui, eu dou aquela recomendação para você de sempre de abaixa um pouquinho aqui, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque sempre quando a gente postar vídeo novo, você vai ser notificado, tá? Então, é uma forma de você também conseguir se organizar com o conteúdo que a gente está colocando aqui, tá? Pelo canal do colégio. Bom, vamos fazer lá, página 61, espero que esteja com o seu livro aí, exercício de número 13, como eu falei, do Unicamp. Ele diz assim: em 2016, foi batido o recorde de voo ininterrupto mais longo da história. O avião Solar Impulse 2, não é 2, é 2, movido a energia solar, percorreu quase 6.480 quilômetros em aproximadamente 5 dias, partindo de Nagoya, no Japão, até o Havaí, nos Estados Unidos da América, famoso USA. A velocidade escalar média, ou seja, o que a gente está chamando de VM, desenvolvida pelo avião, foi de aproximadamente tantos quilômetros por hora. Pessoal, tranquilo, né? Porque você sabe que se ele quer velocidade média, a equação que a gente vai usar é aquela que diz que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Ou seja, o ΔS, que é o nosso deslocamento escalar, dividido pelo intervalo de tempo. E olha só que questão tranquila, porque ele já te deu tanto o deslocamento escalar quanto o intervalo de tempo. Ele diz ali no enunciado que esse avião, o Solar Impulse 2, ele percorreu um ΔS de 6.480 quilômetros. E ele disse também que esse percurso foi percorrido em um tempo de 5 dias. Então, ó, ele andou 6.480 quilômetros em um tempo de 5 dias. As respostas, como você pode ver, estão em quilômetro por hora. Elas estão fora das unidades do sistema internacional, mas não tem problema nenhum. Basta que a gente calcule em quilômetro por hora. Para que a gente calcule a velocidade em quilômetro por hora, tanto o ΔS quanto o ΔT tem que estar nessas unidades. Então o ΔS tem que estar em quilômetro, e está mesmo, 6.480 quilômetros. E o ΔT tem que estar em hora. Observe o seguinte, a gente não tem esse valor em hora, a gente tem esse valor em dias. Então a gente tem que converter. Quantas horas será? A gente tem 5 dias. É lógico que você sabe fazer essa conta, porque assim, em um dia tem 24 horas. Em 5 dias vai ter 5 vezes 24 horas. Então, ó, fazendo essa conversão, eu vou ter 5 vezes 24 horas. Isso vai me dar o valor em horas que eu vou ter que jogar ali. 5 vezes 24 dá 120 horas. Então aqui, 120 horas, né? 5 vezes 4 dá 20, vai 2, 5 vezes 2, 10, mais 2 são 12, então 120 horas. Como a gente já tem essa conversão, basta a gente jogar esse dado e esse dado nessa equação e a gente vai ter a resposta do problema. Então, ó, ΔS dá 6.480 quilômetros divididos por 120 horas. Observe você que a resposta vai sair em quilômetro por hora, que é aquelas que estão nas alternativas da questão, tá? Então, ó, a velocidade média vai ser, então, basta fazer essa conta, 6.480 divididos por 120. Quando você faz essa conta, eu já fiz aqui, mas tente fazer em casa, dá 54 quilômetros por hora. 54 km por hora é a velocidade desse avião que bateu aí o recorde de voo ininterrupto mais longo da história. A alternativa é a letra A, tá? A de amor. Muito bem. Esse foi o exercício 13, você sabe que é um exercício bem simples, só foi aplicar a fórmula da velocidade média.
O outro que a gente vai fazer está nessa mesma página, tá? Na página 61, e é o exercício de número 20. Eu vou começar a fazer ele aqui. Caso a gente não consiga fazer, a gente vai para os cantos, apaga alguma coisa, a gente dá o nosso jeito. Então vamos lá. O exercício 13 já foi, agora a gente vai fazer o exercício de número 20. Então acompanha aí no teu livro o enunciado da questão. É uma questão da SpaceX São Paulo. Então você que talvez queira uma carreira militar, é algo que você tem que ficar meio ligado de como é que cai esses conceitos básicos de cinemática nesse tipo de processo seletivo. Então vamos lá. Um automóvel percorre a metade de uma distância D. Se for a metade de uma distância D, quanto que ele percorreu? D sobre 2, metade de D. Muito bem. Com uma velocidade média de 24 metros por segundo. E a outra metade com velocidade média de 8 metros por segundo. Nessa situação, a velocidade média do automóvel para percorrer toda a distância D é de, e a gente tem as nossas respostas em metros por segundo. Pessoal, sempre costumo fazer esses exercícios fazendo um pequeno esboço do que está sendo a trajetória desse corpo, ou pelo menos como ela está dividida. Tá? A gente sabe que a distância total é D. E ele percorreu metade, ou seja, D sobre 2, a uma velocidade média de 24 metros por segundo. E a outra metade a 8 metros por segundo. Então é o seguinte, eu posso chamar esse ponto de A, e A até um ponto que a gente está chamando de B, tem uma distância D entre eles. Então toda essa distância aqui equivale a D. Ele fala que metade desse trajeto, então mais ou menos até aqui, ou seja, D sobre 2, e o outro percurso também é D sobre 2, nessa primeira parte, ele percorreu com uma velocidade de 24 metros por segundo. Então, nessa primeira parte, 24 metros por segundo. Então, essa primeira parte, eu vou dizer que é de A até M, M de ponto médio, tá? Então, de A até M foram 24 metros por segundo. E de M até B, que é a segunda metade, foi de 8 metros por segundo. Então, de M até B, 8 metros por segundo. O nosso objetivo é calcular a velocidade média para o percurso todinho, todo ele, tá? Basicamente, já vou adiantar para vocês que a gente vai usar essa equação aqui. Velocidade média é igual ao somatório dos ΔS dividido pelo somatório dos ΔTs. Se você não conhece essa equação, você precisa dar uma olhada na aula de teoria que a gente já deu sobre fundamento de cinemática. Tá no canal, é só dar uma olhada, tá? Para aplicar essa equação, a gente precisa do somatório dos ΔS, e é lógico, o somatório dos ΔS é simples de ver, né? D sobre 2 mais D sobre 2 é D, então esse daí é um valor que a gente já tem. Divididos pelo somatório dos ΔTs, ou seja, o ΔT para ele ir de A até M, e depois o ΔT para ele ir de M até B. Isso é uma coisa que a gente vai ter que calcular. Então é o seguinte, você já sabe que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Professor, você vai querer o ΔT, é verdade. Então o ΔT eu vou trocar de lugar com a velocidade. Então o ΔT vai ser o ΔS dividido pela velocidade. Ou se você quiser ser um pouco mais formal, velocidade média. Então, o ΔT, o ΔS sobre a velocidade média. A gente vai aplicar essa equação que está aqui para o percurso de A até M e para o percurso de M até B. Sossegado, tá? Então, vamos lá. Então, o ΔT de A até M vai ser igual ao ΔS. Qual foi o ΔS de A até M? Professor, o ΔS de A até M foi metade do D, foi D sobre 2, é verdade. Então foi D sobre 2. Esse D sobre 2, o 2 eu já estou deixando no denominador, tá? Isso aqui, esse 2, ele vai multiplicar a velocidade, porque ó, é ΔS sobre a velocidade. Então é D sobre 2, esse 2 vai multiplicar a velocidade. E quanto é que foi essa velocidade nesse primeiro trecho? 24 metros por segundo. Então aqui é 2 vezes 24. Isso significa pra gente que, deixa eu só dar uma apagadinha aqui, isso significa pra gente que o ΔT para ir de A até M é o D dividido por 24 vezes 2, 48. Essa informação aqui você guarde no teu caderno, tá? Vamos fazer o mesmo processo agora de M até B. Então a velocidade média, deixa eu separar aqui,
a velocidade média era ΔS sobre ΔT. Então, ΔT de M até B vai ser a distância percorrida entre M e B, que é D sobre 2, divididos pela velocidade nesse trecho. A velocidade de M até B foi 8 metros por segundo. Então, é 2 vezes 8. Então, o ΔT de M até B vai ser a distância D divididos por 2 vezes 8. Isso aqui dá 16. Então, ó, observe que a gente já tem o ΔT de A até M, o tempo que ele demora para sair daqui até metade do percurso, e o ΔT de M até B. Agora a gente vai para aquela equação dos somatórios, que eu sei que te assusta um pouco, mas ela não é nem um pouco complicada de se aplicar. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, já que o exercício 13 já foi embora, vamos aplicar essa equação. A velocidade média, a gente sabe que para quando a gente divide a viagem em vários percursos, em vários trechos, é o somatório dos ΔS dividido pelo somatório dos ΔTs. Então observa o seguinte, a velocidade média vai ser o somatório dos ΔS. Concorda comigo que olhando para esse diagrama que a gente fez aqui, a soma, aliás, o percurso total é D sobre 2 mais D sobre 2? Metade mais metade dá um inteiro. Então, D sobre 2 mais D sobre 2 dá D. Então, o somatório dos ΔS é simplesmente D. Agora, o somatório dos ΔTs é o ΔT de A até M mais o ΔT de M até B, que é o que a gente acabou de calcular. Então, a velocidade média vai ser esse D deixa aqui do jeito que ele está, D, dividido por ΔT de A até M. Se a gente for ali, é D sobre 48. Então, D sobre 48. Mais o somatório de M até B, D sobre 16. Mais D sobre 16. Olha para esse denominador cabuloso aqui. É lógico que a gente tem a soma de duas frações, de denominadores diferentes, então a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum entre 48 e 16, tá? Basicamente, o processo que a gente vai fazer é esse aqui, ó, que a velocidade média é o D, que é o somatório dos ΔS, e a gente vai buscar o mínimo múltiplo comum entre 48 e 16. Se a gente pegar esses números, ó, 16 e 48, vamos dividindo eles para descobrir qual que é o mínimo. Então, começando por 2. 16 por 2 dá 8, 48 por 2 dá 24. Divide por 2 de novo, dá 4 e dá 12. Vamos dividindo. Por 2 de novo, dá 2 e dá 6. Por 2 de novo, dá 1 e dá 3. Agora eu só uso o 3, até que ambos cheguem em 1. A hora que eu faço essa conta, eu vou ter, ó, 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48. Então, 48 é o mínimo múltiplo comum entre 48 e 16. Tá? Então, o denominador aqui, o denominador do denominador, dá 48. Daí eu pego esse 48 e divido por 48. Dá 1 vezes D, dá D. D mais. Pego esse 48 e divido pelo 16. A hora que eu faço essa conta, eu vou ter 3. 3 vezes D, 3D. Certo? Muito bem, a gente só está fazendo um processo de tirar mínimo múltiplo comum, que você já aprendeu, inclusive no seu ensino fundamental. Bom, agora vamos fazer essa continha, vamos completar. A velocidade média, então, vai ser igual ao Dzão, que é o nosso denominador. D mais 3D dá 4D. Então, 4D dividido por 48. Observe uma coisa, a gente não precisa saber o valor do D, porque esse D que está no numerador e esse D que está no denominador vão se cancelar. Agora, a gente vai ter que a velocidade média é igual a 1 sobre 4 dividido por 48. Você sabe que para fazer essa conta você mantém a primeira fração, ou seja, o 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, basicamente, eu vou ficar com a velocidade média sendo 48 dividido por 4. Ou seja, a velocidade média
de percurso para a viagem inteira vai ser 48 divididos por 4 dá 12 metros por segundo. E essa aí é a resposta do nosso problema. 12 metros por segundo, de novo, é a alternativa A, certo? Então tá feito mais um exercício. Esse aqui é um exercício de um nível bastante bom, tá? Então, se você conseguiu fazer pelas suas próprias pernas, parabéns. Ele tem uma dificuldade bastante grande porque ele envolve esses cálculos de mínimo e múltiplo comum. Caso você não tenha conseguido, reveja o vídeo e tente fazer os outros, porque tem vários que são muito parecidos com esse aqui, tá? Tem bastante mesmo. Esse capítulo vai até o exercício 36, então tem bastante coisa para você fazer. Pessoal, eu vou pedir para vocês voltarem um pouquinho no livro, na página 56, para a gente fazer um exercício sobre gráficos. Tá? Então vamos lá para a página 56, a gente vai fazer o exercício 26. Então vamos lá. Vou apagar aqui porque você já sabe que a gente está fazendo exercícios. E é um exercício sobre gráficos. Eu costumo dizer, o povo normalmente tem uma dificuldade muito grande com gráficos porque não está acostumado a ler o que eles significam. Só que, pô, gráficos são nossos amigos, eles ajudam a gente a encontrar algumas informações que, se não tivessem no gráfico, iam ocupar um espação no enunciado, tá? Então, pô, esse ano, aproveitar que vocês estão no primeiro ano do ensino médio, vamos aproveitar e vamos brincar bastante com gráfico para vocês se acostumarem à linguagem gráfica e ver que não tem nenhuma grande dificuldade, tá? Vamos lá, então, agora a gente está na página 56, página 56, a gente vai fazer o exercício de número 26. O exercício de número 26 da página 56, de novo, é um exercício de um vestibular bastante importante, que é o vestibular da Unicamp, tá? Para você que deseja um vestibular lá, uma universidade no estado de São Paulo, você fique à vontade, porque esse nosso livro ele traz bastante exercício daquela região. E, cara, se você conseguir fazer esses, fala com tranquilidade, você consegue fazer qualquer exercício, tá? Então, aliás, aqui vamos ter em quilômetro por hora, não em metro por segundo, velocidade em quilômetro por hora. E a gente tem uma curva mais ou menos assim. Ele vai de 0 até 0,3 com esse perfil aqui. Quando ele encontra esse perfil, ele vai ter chegado em um instante 0,3 hora. E aqui, na velocidade, é 24,0. Ok. E depois ele tem uma descida. Uma descida onde ele bate aqui em 0,8 horas. Muito bem. Essa parte da curva ele chama de 1 em números romanos, muito interessante. E essa parte ele chama de 2 em números romanos, também muito interessante. Bom, vamos ler o enunciado. O gráfico da velocidade escalar em função do tempo de um atleta inexperiente numa corrida de São Silvestre é mostrado na figura. Então aqui a gente tem basicamente um gráfico de velocidade por tempo. Esse gráfico ele exprime como é que esse cara está variando as posições, porque isso significa velocidade, através do tempo. Ou seja, observe o seguinte, de 0 até 0,3 horas, ele estava aumentando a velocidade. Ele conseguiu chegar em 24 km por hora. Eu não sou maratonista, não sou corredor, não sei se isso aí é muito bom, tá? A partir de 0,3 horas, provavelmente esse cara deu uma cansada, porque ele começou a perder velocidade. Então, ó, de 0,3 até 0,8, as velocidades ficaram cada vez menores. Aqui a velocidade dele era crescente, aqui a velocidade dele era decrescente, certo? O perfil das variações de velocidade eram decrescentes. Muito bem, ele pede para a gente calcular a aceleração do atleta nos trechos de 0 até 3 e de 0 até 0,3 e de 0,3 até 0,8 hora. Pessoal, saber calcular a aceleração média a gente já sabe, é ΔV dividido por ΔT. Sabe disso? Sei, professor, acabou a questão, porque é o seguinte, vamos ver aqui para a primeira parte desse trajeto, que ele está chamando de 1, que é nesse que a velocidade está subindo. A aceleração, a gente sabe que a aceleração média é igual a ΔV dividido por ΔT. Essa é uma daquelas equações que você precisa colar na porta do banheiro. ΔV é variação de velocidade. Então você sabe que a aceleração média é o seguinte, toda variação é final menos inicial. Então V menos V0. E ΔT, de maneira análoga, é T menos
T0. Agora, o que a gente tem que fazer? Isso aqui é para 1, isso aqui é para 1. O que a gente tem que fazer é olhar para 1 qual que é a velocidade inicial e qual que é a velocidade final. Qual que é o instante de tempo final e qual que é o instante de tempo inicial. Então, para 1 a gente só considera isso aqui. Observe o seguinte, a velocidade inicial era 0, porque ela parte aqui do 0, a velocidade partindo do 0. Então, a velocidade inicial é 0. E o 1 termina quando a velocidade vale 24 km por hora. Então, 0 é a velocidade inicial e 24 km por hora é a velocidade final. Então, a aceleração média na parte correspondente a 1 é igual a final é 24 menos inicial, que é 0. Lembrando, isso aqui está em quilômetro por hora. Agora, T menos T0, ele partiu de 0, ou seja, zerei o meu cronômetro, e chegou a esses 24 km por hora em 0,3 horas. Então, o instante final é 0,3, o instante inicial é 0. Então, o instante final 0,3 menos o instante inicial é 0. Fazendo essa continha, a aceleração média para o percurso 1 vai ser 24 divididos por 0,3. Tem como facilitar essa conta. Por quê? Porque 0,3 é a mesma coisa que 3 divididos por 10. Então, basta que a gente faça a seguinte conta. A aceleração média para o percurso 1 vai ser 24 vezes o inverso da segunda. Se eu tenho 3 sobre 10, eu multiplico por 10 sobre 3. Então, 10 sobre 3. Muito bem. 24 divididos por 3 dá 8. 8 vezes 10, 80. Só toma cuidado para uma coisa. A gente tem as nossas respostas em a nossa velocidade em quilômetro por hora e o nosso tempo em hora. Ou seja, a aceleração, essa unidade não é nada usual, é quilômetro por hora ao quadrado. Então, 80 km por hora ao quadrado é a aceleração média na parte do percurso que a gente está chamando de 1. Agora, vamos calcular também de maneira análoga para a parte do percurso que ele chama de 2. Então, vamos lá. A aceleração média para 2 é a mesma coisa. É ΔV dividido por ΔT. Vamos voltar aqui no gráfico só para vocês verem uma coisa. O 2, ele considera daqui para cá. Então, o instante que era o final para 1, agora é o inicial para 2. Toma cuidado com isso. A velocidade inicial de 2 é 24. O V0 para 2 é 24. E o V final para 2 é 0. Olha, ele começa em 24 a velocidade e termina em 0. Então, a aceleração média para a parte do percurso que a gente está chamando de 2 é velocidade final 0 km por hora menos velocidade inicial 24, divididos por ΔT, que é T final menos T inicial. O T final, pessoal, esse movimento de 2 termina em 0,8 e começa em 0,3. Então, o ΔT é 0,8 menos 0,3. Tem que tomar cuidado com isso, não é só 0,8, tá? Eu sei que você se sente muito convidado a botar só 0,8, mas só é aquele trecho que a gente está chamando de 2, que vai de 0,3 hora até 0,8 hora. Muito bem, então a aceleração média de 2 vai ser igual a, toma cuidado aqui, 0 menos 24 dá menos 24. 0,8 de menos 0,3 horas, isso aqui dá 0,5. 0,5 é 5 divididos por 10. 5 divididos por 10. Isso é 0,5. Então, a aceleração média para o percurso 2 é igual a... Aqui é só a continha que a gente estava fazendo, né? Menos 24 vezes. Em vez de dividir por 5 sobre 10, a gente multiplica por 10 sobre 5. 10 sobre 5. Observa que 10 sobre 5 é 2. Então, menos 24 vezes 2 dá menos 48. Então, a aceleração média para a parte do percurso que a gente chama de 2 é menos 48
km/h ao quadrado. É lógico que o exercício acaba aqui, mas a gente precisa fazer uma análise. Observe que a aceleração média de 1 era 80 km/h, positivo. Olha o perfil do gráfico para 1, ele é crescente. Aceleração positiva, o gráfico é crescente da velocidade. Agora, para o trecho 2, a aceleração média deu menos 48 km/h ao quadrado, ou seja, aceleração negativa. Onde deu aceleração negativa, o perfil do gráfico das velocidades é decrescente. Então isso é uma característica que a gente vai precisar se acostumar com o passar do tempo. Aceleração positiva, o gráfico da velocidade dá crescente. Aceleração negativa, o gráfico da velocidade dá decrescente. Beleza? Vamos terminar. Agora eu estou mandando vocês irem de uma página para outra, voltar aí, mas eu acho que não tem problema disso. Agora a gente vai para a página 64. Vamos fazer o exercício 35. Ok? Então esse exercício aí era um exercício muito bom da Unicamp, tá? Dá uma olhadinha nele, ele é muito importante. Bom, vamos apagar, eu espero que você tenha compreendido. Caso você não tenha compreendido, lógico, dá uma comentada e tal, conversa com o professor, conversa com os colegas, e daí tenta fazer, depois que entendeu, lógico, os outros exercícios que estão aí no teu livro. Tem bastante exercício, e para quarentena, para você que está em casa, é um belo de um passatempo, tá? Ficar fazendo exercício de física é o que todo mundo quer e o que todo mundo devia fazer. Vamos lá para o exercício 35 da página 64, tá? Então, página 56 não mais, página 64, mais um exercício a respeito de análise gráfica, página 64. Prometo para vocês que é o último. Então, exercício 35 da FEI de São Paulo. Mais uma vez a gente tem gráfico de velocidade por tempo. Então, no eixo vertical, normalmente a gente tem a velocidade. Nesse caso, ele não diz a unidade, então eu vou deixar sem. E no eixo horizontal, a gente tem os intervalos de tempo. Então, aqui, vertical velocidade, horizontal, os intervalos de tempo. E a gente tem um comportamento gráfico meio zoado aqui, tá? Um negócio meio bizarro. Ele parte daqui, que ele chama de A, e vai em linha reta decrescente até um trecho que a gente está chamando de B. Depois de B até C, a velocidade ela fica constante, assim, ela não varia. Aqui é C. Muito bem, de C até D, D é mais ou menos para cá, ó. Linha reta decrescente, D é para cá. E ainda lá embaixo, o D chega em E. Não precisa ser lá embaixo, só até aqui para a gente ter uma noção das coisas, tá? Bom, ele diz o seguinte no exercício 35. O gráfico da velocidade escalar de um ponto material em função do tempo é o da figura, essa que está aí belíssimamente representado para vocês. Pode-se dizer que o movimento é. Então, pessoal, a gente vai ver cada uma dessas proposições e ver qual é a correta. E aquelas que não forem, a gente vai justificar por quê. Na A, ele diz que ele é acelerado durante todo o tempo. Cara, essa aqui que você refuta logo de cara. Porque, de A até B, não dá para dizer que esse cara é acelerado. Porque, olha, tudo que está daqui para cima, a velocidade é positiva. Então, aqui eu tenho velocidade positiva de A até B, velocidade positiva de B até C, velocidade positiva de C até D. Só de D até E que eu tenho velocidade negativa, porque velocidade tudo para cima de zero é positivo. Ah, mas o gráfico está caindo aqui, não interessa. A velocidade ela é positiva sempre quando for para cima do eixo dos tempos. E o único pedacinho que a gente tem para baixo, de D até E, a velocidade é negativa. Agora a gente olha as acelerações. Professor, de A até B o gráfico está decrescente. Então aqui a aceleração é negativa. De B até C, você concorda comigo que a velocidade não varia? Concordo, professor. Se a velocidade não varia, a aceleração vale zero, professor. Exato. De B até C, a aceleração é nula. De C até D, o que está acontecendo? Professor, é decrescente de novo. É decrescente. Então aqui a aceleração é negativa. E aqui embaixo, professor, é decrescente ainda. Tá para baixo, mas ainda é decrescente, certo? Então aqui a aceleração é
negativa também, tá certo? Sempre quando o gráfico tiver perfil decrescente, não importa se para cima ou para baixo, a aceleração é negativa, certo? Pessoal, aqui, observa o seguinte, de A até B, aceleração negativa, velocidade positiva. Aqui, ele é progressivo, retardado. Só nesse primeiro trecho aqui, que ele é progressivo porque a velocidade é positiva e retardado porque não são sinais iguais. Aceleração negativa, velocidade positiva, sinais opostos, retardado. Aqui a gente já tem que o movimento, em algum momento, pelo menos de A até B, é retardado. Então a A, que diz que é acelerado durante todo o tempo, já está errada. A B, ela diz que ela é retardado nos trechos AB, então peraí, AB ela é retardado, ok? E ela também diz que é retardado em CD. Vamos ver aqui, ó, CD. Observa que sim, de C para D ela é retardada também. Porque, olha, os sinais são opostos de C até D. Então aqui é retardado também. Essa aqui você pode confirmar. E ela diz que de D até E ela é retardada também. Aí é que está o erro. Por quê? Porque aqui, ó, observe que de D até E, velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, sinal negativo. Se tem o mesmo sinal, o movimento é do tipo acelerado. Se é do tipo acelerado, essa B já está errada, tá? Professor, mas a aceleração é negativa, como é que é acelerado? Lembra aqui, você não olha para o sinal da aceleração, você vê se eles coincidem. Como coincidem aqui o movimento do tipo acelerado. Vamos ver a C. Só retardado no trecho AB. Observa que sim, né? No trecho AB, ela é só retardado, né? Não tem nenhuma variação aqui, então realmente é retardado. Tá correta a letra C. Na D, ela fala que é retardado nos trechos AB e CD. Bom, aliás, desculpa, pessoal. Ali eu acabei lendo errado. Só retardado no trecho AB. Não, ela é retardada em outros momentos também. Agora sim. D, retardado nos trechos AB e CD. Agora sim. Observa, ó, retardado aqui e retardado aqui. Essa daí tá certa. E E, nenhuma das alternativas anteriores. Essa aí não, né? Porque a gente já viu que realmente no trecho AB e CD o movimento é retardado. Pessoal, fizemos alguns exercícios aí, tanto exercícios numéricos quanto de análise gráfica. Eu peço que, por favor, faça os outros exercícios, entre em contato caso você tenha alguma dúvida, aquelas recomendações de sempre, se inscreve, dá like no vídeo e tal, ativa o sininho. Muito obrigado e vamos estudar. Valeu, abraço!